Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai aprender a terceira função orgânica. A gente já viu o que é um ácido, o que é uma base, e a gente vai ver agora o que é um sal, que é simplesmente um produto da reação entre ácidos e bases. Lembrando que, de novo, um ácido é qualquer coisa que, quando em água, aumenta a quantidade de íons H+. O HCl, por exemplo, faz justamente isso. E a base aumenta a quantidade de íons OH- em água. Essa é a definição de ácido e base, uma definição que o Arrhenius fez. Essa é a primeira definição que a gente viu, que é de Arrhenius. E ela coloca isso pra gente. Agora, por que, quando a gente fala de ácido e base, a gente fala de ácidos e bases como se fosse uma coisa meio antagônica, contrária? Isso ocorre por um motivo muito simples. Os ácidos, como a gente falou agora, liberam H+. Então vai ser sempre tipo HCl. Em água vai dar H+ e Cl-. Ou seja, aumenta a quantidade de H+. E por que a gente sempre fala de base como se fosse uma coisa oposta? E por que sempre se fala assim? Você deve ter percebido isso. A base libera OH-. E o OH- reage muito bem com o H+. Esses dois aqui reagem muito bem entre si. Pensa comigo. H+ com OH-. O que vai dar? Bem, tem dois H's e um O. Ou seja, a reação de um ácido com uma base vai dar origem à água. E por que isso acontece? Porque o OH-, negativo, reage muito bem, consegue pegar muito bem o H+, o positivo. Eles conseguem interagir entre si e formar água. Então, se um ácido aumenta a presença de H+ para Arrhenius, a base, por liberar o OH-, vai diminuir a quantidade de H+. Então, o ácido libera H+, aumenta essa quantidade desse ânion, desse H+, e o OH-, por reagir com esse cara aqui, liberado pelo ácido, vai diminuir a quantidade dele. Quanto mais dele reage, menos ele vai ter. Então, por isso que muitas vezes se coloca ácido e base como se fossem coisas contrárias. Que o que é liberado pelo ácido é consumido pela base. É só isso. E por isso que ácidos e bases fazem reações entre si toda hora. Como um consome o outro, como o ácido consome a base consome o ácido, em química a gente fala que eles se neutralizam. Um consome o outro. Neutralizar tem esse sentido em química muitas vezes. Por isso que as reações ácido-base, que é um jeito de falar dessa reação, também podem ser chamadas de reações de neutralização. Então, eu vou ter duas coisas aqui, um ácido e uma base, e um vai consumir o outro. Então, eu vou desenhar essa aqui. Vou desenhar a reação que eu fiz lá em cima agora de um jeito um pouco mais fácil de ver. Então, eu vou reagir HCl, ácido clorídrico, com NaOH, hidróxido de sódio. Como a gente viu, um H+ e um OH- forma uma molécula de água. H+ e OH- forma H2O. Até botar isso aqui numa cor um pouco mais forte, para ficar mais fácil de ver. Então, esse daqui vai formar água. H2O, que é água. Então, como que a gente pode entender uma reação de ácido e base? A gente sempre tem que lembrar que o ácido, o HCl, ele vai se dissociar desse jeito aqui. Vai liberar H+ e um ânion. Nesse caso aqui, o Cl-. Então, é isso que eu vou colocar. H+, Cl-. E a base pode fazer a mesma coisa. Ela pode, por exemplo, no caso do NaOH, ela pode virar Na+, e OH-. Se você for ver,
uma espécie H+, um cátion de H+, e um ânion OH- juntos formam uma molécula de água. Se você for ver, eu tenho um H+, e um OH- aqui. Aqui está meu H+, e aqui está meu OH-. Então, com certeza, eu vou formar uma molécula de água. Aí a pergunta que fica é, o Cl- estava com o H+ do ácido. Só que ele acabou de perder esse H+. Ele está aqui agora. O H+ e o OH- estão na molécula de água. Só que a pergunta que fica é, o Cl-, por exemplo, vai se juntar com quem? Ah, ele vai caçar alguém que perdeu alguma coisa também. Então, o Na+, perdeu o seu OH-, que foi se juntar com o H+ do ácido para formar água. Então, o que vai acontecer é que os dois vão se juntar. E isso é uma reação de neutralização. O H+ e o OH- se juntam para formar água. O que sobrou do ácido e da base, no caso o ânion do ácido e o cátion da base, se juntam para formar a nossa terceira função orgânica, que é o sal. O sal, por definição, eu vou até, na verdade, botar a composição dele aqui só para ficar mais claro. Aqui está o Cl- que a gente tinha falado, em laranja o Na+. Quando você tem o produto dessa reação entre um ácido e uma base, em que o cátion da base e o ânion do ácido se juntam, porque eles sobraram, já que formou água, você tem a função orgânica sal. Então, o sal, por definição, é o produto, junto da água, de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Essa é a definição de sal, nada além disso. Então, agora, a gente tem que lembrar que um H+ e um OH- se juntam para formar uma molécula de água, e todo o resto se junta para formar o sal. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tenho ácido bromídrico, HBr, e deixa eu pensar, eu tenho também hidróxido de magnésio, MgOH2. Isso com certeza vai dar água, mas a pergunta é, eu tenho a quantidade que eu preciso de cada um? Aqui, se eu for ver, eu tenho um H+ e um Br-. Na base, eu tenho 2 OH-, lembrando que esse 2 multiplica todo isso aqui por dentro, então são 2 OH-. E se eu tenho duas cargas negativas, o meu cátion, que vai ser o Mg, tem que ter duas cargas positivas, que nem a gente fez nas aulas passadas. Eu tenho que ter a mesma quantidade de H+ e OH-. Aqui eu tinha um H+ e um OH- e consegui fazer uma molécula de água. A proporção é sempre 1, 1 e 1. Um H+, um OH-, uma água. Se você for ver, eu tenho um H+ e 2 OH-. Não está igual. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar a quantidade de alguém. Quem está sobrando? O OH-. Quem está faltando? O H+. Eu tenho 2 OH-. Se eu tenho que ter a quantidade desiguais dos dois, quantos H+ eu preciso? Preciso de 2 H+. Essa eu vou botar. Então eu vou botar mais um HBr aqui. Botei mais um HBr. Para dar mais outro H+. Agora tenho 2 H+, e 2 OH-. Tá certinho. Então eu vou botar aqui. Eu não desenhei 2 HBr, então eu tenho 2 HBr. E eu só tenho um MgOH2 por enquanto. Deu tudo certo. Ponto 2. Se um H+ e um OH- formou uma água, 2 H+ e 2 OH- vão formar quantas águas? Então, se um H+ com um OH- forma um H2O, 2 H+ com 2 OH- vão formar 2 H2O.
que é tudo sempre igual. O que você tem de H mais e OH menos, você vai ter de água. E o resto se junta para formar o sal. Vamos ver o que sobrou. Parte importante, tá? Vou reforçar isso aqui. Eu fiz um desenho, mas eu vou reforçar. É sempre do positivo para o negativo. Primeiro o cátion, depois o ânion. Qual que é o nosso cátion? É o Mg2+. Tem quantos dele? 1. Então vou botar aqui, 1 Mg. E o nosso ânion é o Br. E eu tenho quantos BRs? No nosso desenho a gente tem 2. Então eu vou botar um 2 aqui embaixo. Esse é o nosso sal. E isso se repete para sempre. Por exemplo, tá? Um outro exemplo, vamos fazer aqui um mais complicado. Acho que inclusive eu deixei aqui para a gente fazer junto. Esse daqui. A LOH3, a nossa base, mais H2S, ácido sulfídrico. Eu estou botando mais espaçado para ter espaço para os números, tá? De modo geral, não desenharia tão espaçado assim um do outro. Certo. Então vamos lá, a gente tem que ter a mesma quantidade de H mais e OH menos. Vamos ver como é que é essa base aqui. Então, eu tenho 3 OH menos aqui, AlOH3. E se eu tenho 3 cargas negativas, eu tenho que ter 3 cargas positivas. Porque a soma total aqui é 0. Então, Al3+. No H2S tenho 2 H+ saindo. Né, H2S, tenho 2 H+ saindo. Então eu tenho 2 cargas positivas, logo o meu S tem que ter 2 cargas negativas. S2-. Pergunta que eu faço é, o tanto de H+ e OH- tá igual? E a resposta é não. Eu tenho 3 OH- e 2 H+. Então eu vou botar mais H2S. Já que H+ está faltando, vou botar mais H2S. Vou botar mais ácido para ter mais H+. Vamos ver como deu agora. Deu 4 H+ e 3 OH-. Ainda não deu certo. Agora é o OH- que está faltando. Então eu vou botar outra base para ver se ficou certo. Vamos ver agora. Tem 3 com 3, 6 OH- e 4 H+. Ainda não deu certo. Está faltando 2 H+. Então eu vou botar mais um ácido para ver se conserta. Vamos ver agora. Deu 2, 4, 6 H+. E 3 com 3, 6 OH-. Agora está certo. Tenho 6 H+ e 6 OH-. Já vou colocar os números de cada um. Eu desenhei a base 2 vezes. Né? A primeira aqui, a segunda aqui embaixo. Então eu tenho 2 dela. E eu desenhei o ácido 3 vezes. Se eu desenhei 3 vezes, eu tenho que colocar 3 aqui. Outro jeito de fazer se você quiser ir mais rápido. Tem 3 OHs, OH- no caso, e 2 H+. Qual que é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Bem, 2 vezes 3 dá 6. Então eu tenho que botar números de um jeito que quando eu multiplicar por 3 dá 6 aqui desse lado. E quando eu multiplicar por 2, dê 6 H+. Que número que multiplicado por 3 dá 6 é o 2. Que nem a gente fez aqui. Chegamos na mesma resposta. Que número multiplicado por 2 dá 6 é o 3. Que nem a gente fez aqui. Chegamos na mesma resposta. Você pode fazer por esse método do MMC, você pode fazer desse jeito, que eu acho um pouco mais visual, e para quem está começando, eu até sugiro, porque você consegue ver exatamente o que está acontecendo, mas aí fica a seu gosto. Então, primeiro vamos desenhar sempre as moléculas de água, que depende só do H+, e do OH-.
Então a gente viu que um H+ com um OH- dá uma água. Eu tenho quantos OH-? 3 com 3 dá 6. E eu tenho 6H+. Se um H+ com um OH- dá uma água, um H2O, 6H+ com 6 OH- vai dar 6 águas. E o resto vai se juntar, sempre do positivo para o negativo. Quem que é o positivo aqui é o Al3+. O S é 2-, então é negativo. Quantos Als eu tenho? Eu tenho 2 dele. Tenho 2 Als. Então eu vou desenhar aqui. Eu tenho 2 Als, é Al2. E eu tenho quantos S's? 3. E é isso que eu vou escrever. Aqui está o meu sal. Esse processo que a gente fez até agora, que H+ e OH- tem que estar sempre igual, se chama neutralização total. Por que total? Porque todo o H+ vai reagir com todo o OH-. Se você quiser fazer uma neutralização total, você vai ter que fazer isso. O de H+ e OH- tem que ser igual. Vamos supor que eu não precise disso. Vamos supor que não tem essa obrigação. Então eu vou ter só H2S. Só para garantir, pronto, está aqui embaixo. H2S, vou até botar um pouquinho mais à esquerda. H2S, aquoso, mais NaOH. Aquoso. Vamos supor que eu não tenha essa obrigação de fazer com que o H+ e o OH- seja igual. Se eu quiser que isso aconteça, estou falando de uma neutralização total. Vamos supor que eu não tenha essa obrigação. Eu vou, por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz até agora. Eu tenho 2H+ e o S2-. E o NaOH fica Na+ e OH-. Se a gente quisesse fazer uma neutralização total, eu ia ter que botar mais uma base, porque eu teria 2OH-, 2H+, daria certinho, neutralizaria completamente. Vamos supor que eu só consigo botar isso aqui. Só consigo botar um desse de ácido e um desse de base. Eu tenho um OH-. Um OH- vai reagir com um desses H+. Então, para mostrar melhor o que eu quero falar, ao invés de botar 2H+, eu vou fazer assim, ó. 2H+. Mesma coisa. Então, um desses OH-, que é o OH- que tem, é o único que tem, vai pegar um H+. OH- com H+, no caso um de cada, vai dar uma água. E aí, quem que sobrou? Do positivo para o negativo? Na+. No caso, tem um Na, logo eu desenho só Na, não precisa botar número nenhum. E o que sobrou do outro lado? Não sobrou S2-. Sobrou H+ e S2-. Mais um com menos 2. Mais um com menos 2 dá menos 1. Na verdade, esse é meu ânion, o HS-. Então, quando eu chegar aqui, eu tenho que escrever HS. Voltando essa parte, o OH- que tinha pegou o H+ que estava lá, mas não foi o suficiente, porque eu não quis fazer uma total. Então sobrou um H+ junto com o S2-. Então vai ser HS, que foi o que sobrou. E a soma das cargas é mais 1 e menos 2. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. E isso vai se juntar com o Na. Esse caso aqui, em que todo o H+ ou todo o OH- não é consumido completamente, é o que a gente chama de neutralização parcial, que é o contrário da total. A total todo mundo é consumido,
a quantidade de H+, e OH- tem que ser igual para todo mundo ser consumido. Na parcial, tem alguém sobrando. Tem gente a mais do que deveria. E por isso eu não vou ter o consumo total de H+, e OH-. Alguém vai continuar sobrando. Então, se pedir para fazer uma total, você tem que garantir que a quantidade de H+, e OH- seja idêntica. Que nem nos casos que a gente fez aqui em cima. Agora, se ele pedir uma parcial, você não precisa se preocupar com isso. É só você ver quanto que cada um libera. E o problema principal para ver vai ser como ver isso daqui. Se for uma parcial, nesse caso aqui nem todo o H+ foi consumido. Por isso que ficou HS-, porque tem um H ainda. E por isso que meu ânion não é só S2-, é HS-. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. Ele está justamente aqui. E é assim que a gente vê neutralização de ácidos, parcial ou total. No caso, só para recapitular o que a gente fez, a gente viu quanto tem de cada um, quantos OH- e H+ tem no ácido e na base. Se a gente quiser fazer uma neutralização total, a gente vai colocar OH- e H+ até ficar igual. Lembrando que eu tenho que ser fiel ao que está escrito. Então é H2S. Então sempre vai ser 2H+ e S2-. Eu não posso querer meter um louco, meter um migué, e só botar um H+ para resolver rápido. Não é assim que funciona. O negócio é H2S. H2S sempre libera 2H+ de uma vez. Então eu tenho que liberar 2H+ de uma vez. Eu não posso fugir disso. Se eu venho aqui e coloco só H+ para ficar igual rápido, eu não fiz H2S, eu fiz outra coisa. E se eu fiz outra coisa, eu fiz outra reação. Se eu fiz outra reação, eu não fiz o que está escrito aqui em cima. Então está errado. A gente fez isso, viu que se um H+ e um OH- formam uma água, o tanto de H+ e OH- que a gente escreveu vai formar o mesmo tanto de água. E o resto se junta para formar um sal. E o nome é a coisa mais simples do mundo. O nome de um sal é o nome do ânion do sal, mais o nome do cátion. Então vamos pensar no exemplo. Isso vem do nome de ácidos e bases, que é o que dá origem aos sais. Pegar o NaCl, que é Na+ e Cl-. Então no caso aqui Na+. Opa, peraí. Isso daqui se chama cloreto. A gente viu lá na aula de ácidos e nomenclatura de ácidos. E esse daqui é só sódio. Os cátions têm o nome do negócio que acompanha eles. Então isso aqui é sódio, então o cátion de sódio é simplesmente sódio. Como que funciona o nome de um sal? É o nome do ânion mais o nome do cátion. Então o que é o ânion aqui? É o cloreto. Cloreto de e o cátion é o sódio. Então, cloreto de sódio. Isso é NaCl. Outro exemplo. MgSO4. Opa. Esse aqui é o SO4 2-. E esse daqui é o Mg2+. Sulfato 2-, SO4 2- é o sulfato. SO4 é o sulfato. E Mg é magnésio. Então qual que vai ser o nome do sal formado por sulfato e por magnésio? Vai ser o sulfato de magnésio. Para acabar esse exemplo, vou pegar mais um aqui. Beleza? Então, por exemplo, Al
PO4. O PO4, 3-, que é conhecido como fosfato, e o Al3+, que é o alumínio. Então, uma coisa que é feita com fosfato e alumínio é o fosfato de alumínio. AlPO4. Então é sempre isso. O nome do cátion, nome do ânion, que é o negativo, o nome do cátion, que é o positivo. Então, se é cloreto com sódio, é cloreto de sódio. Se é sulfato com magnésio, é o sulfato de magnésio. Se é o fosfato com alumínio, é o fosfato de alumínio. E assim vai. E é só isso. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Ácidos e bases, eles podem reagir entre si através de reações chamadas de ácido-base. Nesse caso aqui, ácido-base de arrênios, que ácido sempre libera H+, e a base sempre libera OH-, através de reações de neutralização. Ácidos e bases reagem muito bem entre si, porque o H+ do ácido reage muito bem com o OH- da base. Então o ácido sempre faz aumentar a quantidade de H+, e a base diminui essa quantidade de H+, através dessa reação aqui de H+ com OH-. E eles fazem isso porque, ao reagir e se juntarem, eles formam moléculas de água que são muito, muito estáveis. E o outro produto dessa reação de neutralização é o sal. É a definição de sal, que é a nossa terceira função orgânica. Gente, ela acaba por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário perguntando o que vocês querem que eu fale depois, e compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza sempre tem dúvida nessa parte de reações de neutralização em nome de sais. E se você gosta de ciência, quer aprender a estudar química melhor, entender mais em menos tempo, me segue no Instagram, @MatheusGaldino, que eu coloco coisas lá quase todo dia, tentando ajudar vocês a aprenderem química de um jeito um pouco mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.